Eu decidi se pela chave. Boa noite, Consideração. boa noite, psicanalistas. Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente, boa noite. Boa noite, Maria Helena, tudo bem, pastora? Tudo bem? Amém, que bom que você está aqui Tem hoje, uma conseguiu galinha na estar conta, não? conosco. Amém. Amém, sejam bem-vindas. Deixa eu ver quem está aqui conosco já. Não. Deixa eu tirar o som aqui que está meio... Eu também. Agora melhorou aí, não melhorou? Porque Perfeito. estava dando eco. O eco estava dando eco. Então, sejam muito Melhorou. bem-vindas, Eliane, pastora Maria Helena, Patrícia, Miriam, Rosane, Maiara, Patrícia Morato, Ingrid, Janete, Fernanda, Marcela, Márcia. Quantas mulheres lindas! A Nete está aqui também, Rosane. Que alegria! Solange também está aqui, a pastora Solange. Oi, 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 meninos! Que bênção de vocês estarem aqui. Semana passada nós tivemos uma apresentação rápida, né? Quem não esteve aqui semana passada, na segunda passada? Eu sei que a pastora Maria Helena não pôde estar. Quem mais que não pôde estar conosco? Estive, Carla. Não sei não, Quem semana tem, passada. pastora? Então eu estou fazendo confusão aqui. Só saí antes da oração por conta da minha outra aula. É verdade, agora que eu lembrei, tá certo. Eu que estou fazendo confusão. É verdade. Então é isso, meninas. Que bênção tê-las aqui. Vamos começar. Hoje é o primeiro módulo. Hoje realmente é a nossa primeira aula, que semana passada foi só apresentação, né? Eu estou muito feliz de tê-las aqui. Estou muito feliz da gente estar comendo juntas. A psicanálise, ela realmente é uma ferramenta que se você conseguir aplicar ela, se você souber como aplicar, realmente gera transformação. Ela é também um instrumento de cura, né? E por que ela é um instrumento de cura? Porque a cura começa você colocando o lixo para fora, né? É Qual o verdade. lixo? Tudo aquilo, todos os sintomas, tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que a gente guarda, né? Tudo aquilo que a gente tenta esconder. É igual aquilo, né? A gente querer colocar o lixo para debaixo do tapete, ou para pegar eles e colocar dentro de um armáriozinho, né? E fazer de conta que eles não existem, né? E aí a gente vai adoecendo, a pessoa vai adoecendo, não sabe por quê. Né? Então, toda falta, todo excesso, na verdade, todo excesso ele mostra uma falta. Né? Uma falta de atenção, uma falta de acolhimento, uma falta de carinho. Então, que a gente possa, ao longo desses meses, entender como que a psicanálise ela pode ser a ferramenta que você, alinhada, né, com a sua fé, você pode ajudar outras pessoas também. Amém? Amém. Então, vamos conhecer um pouquinho quem é o pai da psicanálise, como foi que a psicanálise surgiu, quando foi que a psicanálise surgiu. Hoje eu já vou compartilhar material com vocês. Oi, Simone! A Simone está aqui também conosco. Nossa, nós estamos com uma turmona. São muitas mulheres aqui hoje, hein? Que bom! Deixa eu ver quantas mulheres nós estamos aqui. São 19 mulheres aqui comigo hoje. Que bênção! Deixa eu compartilhar então o nosso material. Só um minutinho. Espero que eu tenha que voltar a ser anfitriã. Espera aí. Oi. Onde está o pote grande B? Hã? Onde está o pote grande B? Não entendi. Onde está o pote grande B? O pote grão de bico? Não sei, foi sua mãe que guardou. Só um Por quê? minutinho, meninas. Quem puder fechar o áudiozinho, que às vezes sem querer ele acaba ficando aberto. Estou compartilhando aqui, meninas, só um minutinho. Deixa eu ver se a gente consegue compartilhar de outro, porque esse aqui está um pouco lento. Só um minuto.
que eu vou transmitir a. Deixa eu transferir aqui o admin, que eu vou transferir por esse celular aqui. Só um minutinho. Agora vai dar certo. Vão respondendo aqui para mim no chat. Quem é que sabe quem é o pai da psicanálise? Enquanto eu vou colocando o nosso material aqui, projetando o nosso material aqui, meninas. Pronto. Freud, muito bem, né? Você sabe qual foi a principal obra, o que que deu, né? O início de tudo para Freud? Alguém que já teve interesse de pesquisar, de procurar. Freud, ele escreve um livro, onde dentro desse livro ele escreve, inclusive ele está aqui, agora eu pego ele para vocês. Ele escreve um livro que ele queria que esse livro fosse o livro mais importante escrito do século, né? Em que ano que esse livro foi escrito e qual é o nome desse livro? Alguém aqui sabe me dizer? Não. Não? Alguém? Já teve aquela curiosidadezinha de buscar essa informação? Qual foi? Engraçado que não está querendo compartilhar a tela. Não sei por que que não quer compartilhar aqui. Espera aí, meninos. Eu vou ter que sair daqui para poder compartilhar com vocês, porque eu não sei por que que não está querendo acessar. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Só um minutinho. Só um minuto. Pronto. Vocês conseguem me ver, né? Deixa eu pegar aqui e deixar mute. Vocês me ouvem? Sim, sim. E agora? Sim. Ouvindo não. E agora ficou mudo? Ficou mudo agora, né? Foi.
Vocês conseguem me ouvir agora? Não? Sim, Ok. sim. Agora sim, Carlos. É porque eu tive que trocar aqui, o meu computador, meu celular não estava compartilhando. Agora vai dar, espera aí. Vai dar para compartilhar e vocês vão estar me ouvindo, porque estava dando eco. Pronto, consegue ver? Sim, Perfeito, então. Vocês conseguem ver e conseguem me ouvir, ótimo. Então, esse material eu vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo VIP, tá bom? E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre a história de Freud. Mas antes eu quero já compartilhar com vocês que esse aqui é o livro. Se você tiver que comprar um livro de Freud, que vocês comprem esse livro. Por quê? Porque esse livro foi escrito por ele, na verdade ele foi escrito em 1800 e... Foi antes Tava um pouquinho de... trabalhando Oi? agora. Oi? Quem puder, gente, meninas, ativar, desligar o áudio, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo desligar para vocês. Isso, desliga o áudio, porque senão ele fica dando eco. Esse livro aqui, vocês podem comprar ele lá na Amazon, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês também esse PDF, tá? Então, esse livro aqui foi Freud, ele escreve esse livro em 1900. Então, é um livro falando sobre a interpretação dos sonhos. Então, é um livro muito importante de Freud, tá bom? Então, vocês podem estar lendo ele e comprando ele. Então, vamos lá, né? Então, quem sabe que Freud, né? Freud era judeu, ele era um médico, né? Ele era um estudioso. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui a origem de Freud, né? Então, Freud, desde pequeno, desde o início da medicina, que ele era um médico, ele sempre buscou se desenvolver em pesquisa. Então, ele era um pesquisador. Então, ele gostava muito de pesquisar, ele gostava muito de artigos científicos, então, ele gostava muito disso. Então, uma vida inteira, ele foi um cientista, né? Então, sempre pesquisando, sempre pesquisando. Ele pesquisava até a própria vida, a própria história, os próprios sonhos. Vocês, nas leituras que vocês forem fazer, vocês vão perceber que Freud, ele tentava interpretar os próprios sonhos dele. Então ele escrevia, ele deixava um caderninho ao lado da cama dele, porque ele gostava de escrever os sonhos, para depois ele tentar interpretar o que aqueles sonhos significavam, né? E aí a gente vai falar sobre um pouquinho, né, dos passos de Freud. Deixa eu pegar aqui a evolução dele. Então aqui tem um filme que a gente, depois vocês vão estudar. Ah, esse aqui é o cronograma. Deixa eu pegar um outro aqui que a gente fez. Não é esse aqui, espera aí, meninas. Não, é esse aqui. Aquele lá que eu vou compartilhar com vocês lá no grupo VIP, ele já está pronto, mas é um outro material que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Aqui, ó, esse daqui. Eu criei um material para vocês para ficar mais fácil, porque como é muito material que vocês vão ter, para vocês não ficarem perdidas, a gente vai fazer um estudo dos primeiros passos de Freud, tá bom? Então, esse material eu vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo VIP, tá bom? É a linha de tempo de Freud. Então, Freud, ele nasceu em 1856, né? Lá em Freiberg, na Morávia, que hoje, né? Hoje é lá na República Tcheca. E em 1850 a 1860, ele, juntamente com a família dele, sim, esse daqui é o material de PDF que vocês vão ter acesso a ele, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês esse material aqui, ó. Esse material todinho aqui, vocês vão ter acesso a ele. Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo VIP. Tá bom? Então vocês podem ficar tranquilos. Não precisa anotar nada, viu? Porque pode ficar prestando atenção na aula e pode colocar algumas perguntinhas no final.
Então, vocês não precisam se preocupar com anotar nada, que isso aqui é todo material, vai ser compartilhado com vocês. Então, vamos lá, né? Então, em 1859, ele muda com a sua família para Viena, né? Então, em 1873, ele ingressa na Universidade de Viena para estudar medicina. Em 1876, ele inicia as pesquisas né, em neuroatonomia, né? Fisiologia em laboratório. Então, como eu disse para vocês, ele sempre foi um estudioso, ele sempre buscou isso. O campo dele de estudo era o laboratório. Então, ele gostava muito de estudar a anatomia do corpo, a anatomia da mente. Então, por isso que ele conseguiu identificar o consciente, o inconsciente, o pré-consciente. Por quê? Porque ele gostava desse campo de estudo, né? O que mais, né? Aí o encontro decisivo em Paris. Oi? Então, lá em 1885, meninas, essas questões de datas, isso aqui, ela não é tão relevante, porque depois vocês vão esquecendo, né? Mas é importante a gente trazer para cá a data mais importante de Freud mesmo, que marca a psicanálise, é como se a psicanálise nascesse em 1900. Quando Freud ele publica o livro que é a Interpretação dos Sonhos. Essas demais datas, elas são importantes, mas logo elas vão sendo esquecidas, né? Então, em 1885, Freud ele viaja para Viena para encontrar com Jean-Martin Charcot, né? Quem aqui já ouviu falar de Charcot? Charcot ele era um estudioso e ele estava estudando, né, o princípio da hipnose, porque Freud ele já tinha dentro dos estudos dele, ele já estava estudando sobre o caso de mulheres histéricas, né? Que naquela época mulheres histéricas, que na verdade eram problemas neurológicos, né? Eram mulheres com problemas nos nervos, mas elas eram consideradas mulheres histéricas, né? E a histeria, antigamente, era considerada apenas para as mulheres. Só mulheres que eram consideradas histéricas. E aí eu quero perguntar para vocês, por que vocês acham que na época, né, naquela época, lá atrás, né, antes de 1900, em 1880 mais ou menos, tem gente querendo entrar. Por que vocês acham que a histeria, né, com mulheres histéricas, por que a histeria era considerada uma doença de mulheres? Quem é que tem essa resposta ou acha, né, qual é a resposta? Alguém? Quem pode responder para a gente aqui sobre essa resposta? Então, existia uma doença na época, que era uma doença nervosa, né? Que diziam-se a uma doença dos nervos, que somente as mulheres tinham. E por que eram? Vocês sabem me dizer? Ninguém? Por causa do útero, né? Por causa do útero. Então, as mulheres, somente as mulheres, só mulher tem útero, então automaticamente era uma doença de mulheres, por causa do útero, tá bom? Então, lá atrás, e aí foi provado depois que não é só mulheres que são histéricas, homens também podem ser histéricos, né? Continuando aqui, né? Então, Freud ele estava já tratando mulheres né, com problemas dos nervos, né? Mulheres histéricas. E quando não havia útero, né? Então, né? Mas era uma doença considerada uma doença de mulheres. Então, o que aconteceu com Freud, né? Então, Freud, ele queria tratar essas mulheres. Então, ele descobre, né, que Charcot, lá em Paris, no Hospital de Salpêtrière, ele estava tratando mulheres histéricas e essas mulheres estavam tendo resultados, né? E aí ele ganhou uma bolsa de estudo, e aí ele, com essa bolsa de estudo, porque ele era um estudioso, porque ele era muito dedicado, e aí então ele ganha essa bolsa e vai para Paris estudar com Charcot. Então ele chega lá e descobre, né? O que você acha que Freud descobre quando ele vai para Paris, né? E esse doutor, esse médico, ele estava tratando mulheres. De que forma Charcot estava tratando mulheres?
Vocês fazem uma noção do que você acha de que forma que ele estava tratando? Eu estou aqui com algumas meninas que já são algumas alunas minhas. Algumas meninas quer falar sobre isso? Nem imagina, a Eliane fala, tá cortando a voz. Tá cortando a voz para todo mundo, meninas? Ou só tá cortando a voz para Eliane? Nem imagino. Desculpa, não entendi. O que tem a ver o útero isso? É porque era útero, né? Ele estava tratando essas mulheres com a hipnose. Então, como que acontecia? Quando essa pessoa, essa mulher, ela era hipnotizada, dentro da sugestão da hipnose, essa mulher tinha os sintomas dela cessava. A Patrícia falou que tá ouvindo normalmente. Às vezes é o probleminha seu no seu áudio. Ou às vezes pode ser também a internet, tá bom? Quem falou aqui foi a Alexandra. Não, tá cortando, foi a Eliane. Eliane, pode ser que seja a sua internet, tá bom? Então, voltando aqui, meninas. Então, Charcot, ele estava atendendo mulheres, tratando mulheres, os sintomas nervosos dessas mulheres. Quais eram os sintomas nervosos? Paralisia. Então, às vezes, essas mulheres, elas deixavam de falar, tinha mulheres que deixavam de andar, tinha mulheres, né, que ficavam paralisadas com esse problema. E quando elas eram hipnotizadas, durante a hipnose, de forma sugestiva, a doença, ela sanava, né? Encerrava. E essa mulher, ela voltava a andar. E essa mulher voltava a falar. Olha só que incrível isso. Né? Então, Freud, ele aprende a usar essa técnica, né, durante, né, essa estadia dele em Paris. E o que ele faz? Ele pega, né, essa técnica e leva para ele, para Viena, para que ele pudesse usar nos seus pacientes. Só que Freud, ele percebe que a pessoa, ela só tinha o sintoma, né? Aquele sintoma, ele era sanado apenas durante a hipnose. Quando essa pessoa ela acordava, o sintoma voltava. Então ele percebeu que ele não conseguia ter sucesso nos atendimentos dele, né? Mas ele conseguia perceber algo, né? Durante, né, essa hipnose, que essa pessoa conseguia lembrar de situações do seu passado quando ela estava hipnotizada. Por exemplo, ela conseguia lembrar de situações, de momentos. Então, ela relatava fatos de que quando ela estava acordada, ela não conseguia lembrar. E aí ele foi percebendo que ele, durante o estudo dele, ele foi percebendo que, na verdade, não era a hipnose em si que fazia, né, a melhoria. O que fazia a melhoria era o acesso que a pessoa tinha de acessar memórias, muitas vezes esquecidas, né, sobre aquele acontecimento dela. O que foi que levou aquela pessoa a adoecer? Então, o que ele faz? Então, ele decide abrir mão da hipnose, então ele para de usar a hipnose como uma ferramenta, mas ele acha que o conversar, porque durante a hipnose, o médico ele conversava com suas pacientes. E durante a conversa com a paciente, tentava lembrar, fazer com que aquela paciente voltasse, né? Ou quando aconteceu aquele problema, de que forma aconteceu aquele problema. Então, Freud ele percebe que durante a conversa havia a melhoria do sintoma, né? Não era o fato dela estar hipnotizada, né? Então, ele continua fazendo isso durante os atendimentos, só que ele larga a hipnose. E é aí que se dá, né, a criação, né, da ferramenta mais poderosa que tem da psicanálise. Alguém aqui faz ideia de qual é? Qual é a ferramenta mais poderosa hoje, né? Desde aquele momento até hoje, né? Da psicanálise, meninas? Alguém?
Ó, eu já falei bastante coisa aqui, ó. Retorno a Viena, início da prática, o estudo das histerias, observações clínicas. Então, nesse período, Freud começa a desenvolver a sua própria abordagem clínica, distanciando gradualmente dos métodos tradicionais da neurologia, né? E aí, quando ele volta para Viena, ele começa a sua colaboração com Brauer. O que ele cria, né? Então, ele criou, né, após a interpretação dos sonhos, não é, Alexandra? Não A é a terapia. escuta? Também A a escuta faz parte. Mas ele cria um método, né? Qual é o método que Freud cria após esse estudo hipnótico? Porque ele coloca a hipnose em prática, mas ele percebe que ele não tem sucesso com a hipnose. Mas ele vê que é algo importante ao longo da hipnose fez a diferença, né? Faz parte da escuta mesmo. Mas qual foi a ferramenta que Freud cria? A associação livre. Porque a associação livre é a deixar falar, né? É deixar a pessoa lembrar, é deixar a pessoa acessar, é deixar a pessoa, né, falar o que vier na cabeça dela, o que ela lembrar, sem restrição, sem muitas vezes, né, sem interrupção, deixar com que ela fale sobre lembranças, memórias, né, memórias reprimidas, memórias recalcadas, lembranças reprimidas, era a partir da fala, através dessa associação. Mas que reprimem lembranças traumáticas, os sinais de alerta e os tratamentos mais eficazes baseados na ciência atual. O trauma psicológico pode deixar marcas profundas e silenciosas. Alguém ativou o áudio. Meu computador começou a falar aqui igual doido, Carla. Eu bebê Simone? Desculpa. Não tem nada não. Então, a associação livre, meninas, ela vem, então, né, da postura pós-hipnose, né? Então, Freud abandona a hipnose e assume a associação livre. Vocês não estão, né? Estão vendo isso, né? Associação livre. Então, a associação livre, até hoje, ela é usada, né, como a principal ferramenta dentro da psicanálise. O que é a associação livre, né? A associação livre é você deixar que o paciente fale aquilo que incomoda, aquilo, né, que ele coloque para fora quais são as suas angústias, quais são os seus medos, né, quais são as suas preocupações. Talvez não vai ser no primeiro momento, né? Hoje mesmo, agora eu estava ali fazendo uma aula de supervisão, né? E aí dentro da aula de supervisão, deixa eu olhar para vocês. Dentro da aula de supervisão, a gente está falando sobre os primeiros atendimentos, elas estão fazendo estágio. E muitas vezes a pessoa acha que o ato de falar, ele é um ato de cura. A fala em si é um ato de cura. E às vezes não. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente fala durante um atendimento psicanalítico, muitas vezes conscientemente, né? Aí a pessoa pergunta, você responde. Você sempre está com as respostas prontas. Quando a gente está com respostas muito prontas, eu estou falando de forma consciente. Se eu estou falando de forma consciente, eu não estou acessando o meu inconsciente. E muitas vezes, né, ou na maioria delas, os sintomas, os problemas, as dificuldades estão onde? Está no meu inconsciente. Por quê? Porque é no inconsciente que estão reprimidas ou recalcadas as minhas memórias. Então, como é que eu acesso isso? É durante a fala? Sim. Só que é uma fala onde você, psicanalista, vai aprender a sustentar o 7, fazendo perguntas, mas levando a paciente a refletir ou parar para poder resgatar no seu inconsciente o que foi reprimido. Porque não adianta ela apenas te responder automaticamente uma resposta se ela não acessa o inconsciente dela.
Então, você tem que aprender a sustentar o 7, mas também a sustentar o silêncio. Por quê? Porque é dentro do silêncio que você dá apoio para aquela pessoa para acessar essas memórias. Ela tem que resgatar as memórias dela, o inconsciente, as memórias reprimidas. Ela tem que parar para refletir. Se ela fica respondendo sempre no automático, você acha que ela vai estar acessando o inconsciente dela? Não, porque ela não está dando tempo, né? É igual você, se eu falar assim para você aqui agora, né? Vamos lá, chamar aqui a Eliane. Eliane, lembra, eu quero que você fale para mim conta uma história para mim quando você tinha 10 anos de idade. Qualquer história sua para mim de quando você tinha 10 anos de idade. O que você vai ter que fazer, Eliane? Você vai ter que parar, você vai ter que fazer uma força, vai? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que parar para refletir. Deixa eu ver uma memória. Que memória, né? Que eu vou lembrar. Você tá o quê? Você tá, né? Você tá acessando conteúdos que estão ali arquivados, correto? Eles não estão aqui prontos, eles não tá pronto aqui. Você tá o quê? Você tá acessando conteúdos reprimidos. Ou conteúdos recalcados, você está acessando. Então, dentro de um set, não é só a fala em si que é importante, é como é falado. Então, ela tem que acessar. O Alexandre faz um comentário aqui. E se a pessoa não conseguir lembrar? Tudo bem, mas você vai conversando, por quê? Porque às vezes existem memórias que estão recalcadas, porque o inconsciente tenta, de alguma forma, proteger essa pessoa. E por que ele tenta proteger essa pessoa? Porque talvez essa pessoa ainda não está pronta suficientemente ainda para poder acessar essa memória. E eu falo que isso é uma ação do Espírito Santo. Porque, assim, ele só vai permitir, nós só vamos acessar certas memórias quando nós já estivermos preparadas para acessar aquilo. Então, assim, por isso que às vezes demora, mas se você está num processo, se você já está começando numa construção, com o tempo você vai liberando, você vai acessando, com o tempo ele vai liberando. Olha, hoje eu atendi uma pessoa que me mandou uma mensagem seguinte, que ontem ela lembrou de algo que aconteceu com ela com 6 anos de idade. E ela queria. Eu tinha um atendimento com ela só quinta-feira. Era quinta-feira, às 2h30 da tarde. Só que ela estava tão mal que ela precisava conversar comigo, porque ela lembrou de uma. Ela teve uma memória de algo que aconteceu com ela com 6 anos de idade. Por que ela nunca lembrou disso antes? Por que ela lembrou só ontem? Por quê? Porque ela está num processo. Porque ela vem construindo, ela vem acessando, ela vem e as coisas estão sendo liberadas. Não estão sendo liberadas assim, ó, de imediato tudo, não. As coisas estão sendo liberadas aos poucos, até para que ela consiga processar. Até para que ela consiga elaborar tudo que aconteceu com ela. Né? Então as coisas vão sendo. Então, sim, às vezes a pessoa ela não vai conseguir acessar o inconsciente dela, não vai na primeira, na segunda. Eu já atendo ela já tem um tempo já. E só ontem que ela lembrou de algo que ela precisava falar para mim. Olha, que ela falou para mim, nunca falei isso para ninguém. Nunca, nem lembrava disso, Carla. E ontem eu fui, sabe, instigada, e aí eu lá pensando, quando a gente chama isso de catarse. O que é catarse? A catarse é quando você tem um ápice. Meu Deus, lembrei. Lembrei de algo que você, assim, ó, tinha esquecido. E você só esqueceu por quê? Porque o seu inconsciente quer te proteger. O nosso corpo é maravilhoso, até nisso. Né? Ele é maravilhoso. Então, tem coisas que a gente não pode, né? Fernanda, tem meninas querendo entrar. Então deixa eu tentar aqui adicionar elas. Espera aí. Calma. Só um minutinho. Aqui não tá aparecendo para mim, não. Deixa eu ver se no outro aqui parece.
Só um minutinho, meninas. Agora eu vejo. Pronto, obrigada, viu? Já adicionei aqui. Ok, meninas? Então, a associação livre é isso, é você permitir que o outro ou que a sua paciente ela vai associando as palavras, os acontecimentos, as memórias, né? O que foi reprimida ou que foi recalcada. Continuando, agora deixa eu compartilhar aqui. Voltar a compartilhar com vocês, né? O material. Opa. Vocês estão vendo o material compartilhado? Pronto, estão vendo, ótimo. Ok. Então, aqui a aproximação de Joseph Brauer, estudo do método catártico. Tá vendo? O método catártico, né? É um método que é a catarse, né? A catarse é quando você lembra. Nossa, lembrei. Meu Deus, algo que você tinha esquecido, né? A fala, a recordação, descarga afetiva. Então, fala, recordação, tá. Transição técnica fundamental da hipnose é a fala espontânea, isso aqui a gente já falou rapidamente. Slide, seja bem-vinda, boa noite. Então, as primeiras publicações de Freud está aqui, né? Ele publica alguns livros, O Nascimento da Psicanálise, né? A obra de Freud, que é a obra mais importante dele, como eu disse para vocês, é a interpretação dos sonhos. Vou compartilhar o livro com vocês, mas se vocês puderem comprar, compre, né? Faça um investimento, tá bom? É um livro de 1900, mas é um livro importante, tá bom? Para você ter na sua galeria. Né? Então, o que mais aqui? Essa obra marca o nascimento da psicanálise, o que? Evolução, marcos geográficos, ok, a gente já falou um pouquinho, eu fiz um resumão. Conceitos chaves de histeria, inconsciente, sonhos. Uhum. Pronto. Esse daqui é o ponto A do ponto B, né? Então, Freud se dá essa é a construção dele, né? Como ele se desenvolve como psicanalista. E aí, lógico, durante a jornada pós, isso aqui é a introdução. Existem 2 livros que é pré-psicanálise, viu, meninas? Eu vou compartilhar com vocês também, que é o livro 1 e o livro 2. Esse daqui é o livro 4. Só um minutinho, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente, tá? Espera aí. Não, vocês não precisam ler. Não precisam ler esse livro aqui, caso vocês queiram, porque a linguagem é uma linguagem bem mais complexa. Mas esse aqui é o livro 2, né, Os Estudos sobre Histeria, que são conteúdos, são publicações pré-psicanálise. Esse é o 2 e esse é o 1, tá bom? É o livro 1. Também são textos pré-psicanalíticos, tá? Agora, né? Pós a publicação de Freud, que é a interpretação do sonho, ele vai apresentar para nós, ele começa a fazer os estudos dele, e aí ele vai descobrindo que existe o inconsciente, que existe o consciente, que existe o pré-consciente, ele vai identificando que existe fases do desenvolvimento da criança, em que cada fase, né, ela é importante para o desenvolvimento dela. Então, assim, existe um desenvolvimento, são 5 fases onde essa criança se desenvolve. Então, nós vamos ter um módulo que vai falar só sobre isso. Quais são essas 5 fases, Carla? Né? Então, tem a fase oral, tem a fase anal, tem a fase fálica, né? Tem a fase genital. Então, durante essas fases, vai havendo o desenvolvimento da criança. Então, de 0 a 1 ano, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, né? E aí essa criança vai se desenvolvendo durante essas fases. E é muito importante também para vocês entenderem. E no desenvolvimento dessa criança, né, para um adulto, também vai gerando o quê? Vai gerando também as estruturas psíquicas, né?
que a gente vai também estar estudando. E isso tudo é trazido por Freud. Então, durante a formação de psicanálise, vocês vão entender a base da psicanálise, porque a base da psicanálise é Freud. Existem outros estudiosos, sim, existem outros cientistas, existem outras escolas para vocês buscarem se aperfeiçoar, sim, só que vocês vão buscar essas escolas pós a base, né? Que aí vocês vão escolher qual escola que você quer pertencer. Então, por exemplo, você pode escolher Jungiana, você pode escolher Kleiniana, você pode escolher. Então, são várias, né, escolas que você pode escolher. Mas você, para escolher uma escola depois, você tem que ter a base primeiro. Então, a base é igual você construir uma casa. Não adianta a gente construir uma casa pelo telhado. A gente constrói uma casa pelo alicerce. Então, Freud, ele é a base de tudo. Freud, ele é o alicerce de tudo, tá bom? Mas depois você vai poder escolher. Tem a Ana Freud, que você pode escolher, né? Qual... Então, eu tenho assim, eu sou freudiana, mas eu gosto muito da Melanie Klein. Por que eu gosto da Melanie Klein? Porque ela tem uma linguagem, ela estuda também a psicanálise infantil, né? A interpretação, porque a interpretação para uma criança é diferente da interpretação para um adulto, né? A Fernanda, o que mais aqui? Espera aí, deixa eu ver o que ela pergunta aqui. Ah, tá, obrigada por responder. Tem a lacaniana, né? Tem muitas pessoas que gostam de Lacan, tem a lacaniana, eu gosto muito da Melanie Klein, por quê? Porque a Melanie Klein, ela faz esse estudo infantil. Eu estou me formando como psicopedagoga, e para a psicopedagogia, eu acho muito importante entender a interpretação dessa criança. Esperei que eu não terminei de falar uma coisa, que são as estruturas psíquicas, espero. Então, dentro da formação do indivíduo, tem as estruturas psíquicas também que vocês vão entender. E eu creio que vocês já ouviram falar muito sobre elas, né? Que é as estruturas neuróticas, né? Psicóticas e perversas. Quem aqui já ouviu falar dessas 3 estruturas? Quem aqui já teve curiosidade para poder entender o que é uma pessoa neurótica? Eu faço uma pergunta para você. Você acha que você é neurótica? Você tem 3 opções de escolha. Ou você é neurótica, ou você é psicótica, ou você é perversa. Você é o quê? Se eu falasse que você era neurótica, você ia falar assim, eu não quero ser neurótica. E se eu falar para você, se você não escolher ser neurótica, você é psicótica. E se você não escolher a psicose, você tem que escolher perversão. Eu acho que a neurótica é a melhor. Não é a melhor? Agora eu vou falar assim, quem quer ser neurótica? Quantas vezes no senso comum, acho que todo mundo é neurótico, né, Simone? Por que muitas vezes no senso comum, uma pessoa fala assim para você, você tá neurótica demais. Aí você fala, eu não, e você acha aquilo pior dos mundos, né? Todos nós somos neuróticos. Agora existe a neurose obsessiva. Aí é o problema. Tem tipos de neurose, nós vamos estudar isso. Que tipos são esses? A neurose obsessiva, opa, cuidado. Agora, que nós somos neuróticas, nós somos, porque a neurose tem cura. Todas as pessoas que reprimem ou recalcam, de alguma forma, se tornam neuróticas. E todos nós reprimimos algo, todas nós recalcamos alguma coisa. Sabe por que a gente recalca ou reprime? Porque a gente reprime desejos, a gente reprime vontades. E eu preciso reprimir mesmo, porque faz parte da vida. Nem tudo a gente pode. Isso a gente vai aprender quando, Carla? Quando a gente entender sobre o id, o ego e o superego. Então, Freud, ele descobre que existem instâncias. Essas instâncias que existem estão dentro de nós, está dentro de você, né? Você já ouviu falar do anjinho, né? E do capetinho aqui assim, dos lados? É mais ou menos assim, né? Aqui dentro de nós existe aquela vontade de querer fazer tudo, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. Igual hoje à tarde eu comprei um bolo de chocolate, né? Aí, tipo assim, você olha pro bolo de chocolate e fala assim, eu queria comer
mais um pedaço. Eu quero comer mais um pedaço. Eu quero comer mais um pedaço. Desejo, vontade, eu quero. Mas aí o superego vira e fala assim para você, não, ó, espera aí, você pode comer isso tudo não, ué. Ele me policia, que o meu superego me policia. Mas a gente vai entender até que ponto o superego é positivo. Tem às vezes que o superego te adoece. Aí o que você precisa trabalhar? O ego. Aí lá no senso comum você fala assim, né? Ah, mas o ego é ruim. Uma pessoa egoísta é ruim. Dentro da psicanálise, o ego é importante, porque o ego é o mediador entre o id e o superego. Então, nós precisamos de um ego equilibrado. Se você não tem um ego equilibrado, ou você faz tudo o que você quer, ou você não faz nada. Ou você é 8 ou você é 80, né? E nada em excesso é bom. Nem o 8 e nem o 80. Então, é o mediador. Então, o mediador é o ego. Então, dentro de nós, nós precisamos ensinar o ego a mediar. Pessoas que não têm o ego fortalecido, ou ela se culpa demais, né? Ou ela deixa à vontade. Ou não, 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 não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não, 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 não. Então fica aqui o tempo todo, não, 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 não. Ou posso, 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 vai, 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 faz, 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 faz. Então existe dois aqui, ó. Entre esses dois existe um eu que tem que se fortalecer para controlar os dois. Então, quando você consegue controlar os dois, ou quando você ajuda a sua paciente a controlar os dois, pronto, eu tenho um ego saudável. O ego que não está saudável, ele é um demais ou ele é o outro demais, correto? Então, isso tudo a gente vai entender, compreender durante a psicanálise. Então, hoje você sai daqui entendendo que eu prefiro ser uma neurótica, né? Do que ser uma perversa, porque aí a perversão, deixa eu falar, a perversão não tem cura. Pessoas perversas estão dentro das, sabe, os psicopatas. Essas pessoas todas estão enquadradas nos perversos. E o psicótico, né? O psicótico são pessoas até num certo nível tratadas. Pode ser com medicamentos, né? Mas são pessoas que estão dentro da categoria de esquizofrênicas, são pessoas que estão dentro da categorias, né, de pessoas que estão passando por uma, sabe, uma dissociação. E a gente vai entender que tudo isso é desenvolvido quando, Carla? Quando, meninas, vocês acham que as estruturas psíquicas são desenvolvidas? Vocês acham? Na infância, né? Isso, exatamente. Tudo é na infância. Tudo é durante o desenvolvimento psicossexual. Amém? Para a nossa aula de hoje, o que vocês acharam? Foi apenas a introdução de Freud. Quem quer abrir o microfone para falar rapidinho, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Fique à vontade, só clicar no microfone. Carla, Oi, boa noite a todos. boa noite. Você já disponibilizou algum material ou ainda não? Porque eu estava viajando, cheguei hoje e, né, eu assisti a aula de segunda-feira passada, estou assistindo a de hoje, mas eu queria saber se você já colocou algum material à disposição, porque eu gosto muito de ler, eu já estou querendo começar a ler esse livro hoje mesmo. Que bom, deixa eu explicar para vocês. Eu disponibilizei para todas vocês todas as aulas do ano passado, de 2025, gravadas. Então, Uhum. quem ainda não tem acesso à plataforma da Hotmart vai me mandar um oi e vai me cobrar o acesso. Eu preciso liberar para vocês. E aí vocês vão poder se deliciar com todas as aulas gravadas do ano passado. Tá? Mas nós teremos aula toda segunda-feira ao vivo. Então, esse foi o material liberado. E a partir de hoje que eu vou estar encaminhando os livros e o material de PDF, inclusive esse que a gente usou agora no slide, tá bom? Mas sim,
algumas pessoas... Quem aqui já está acessando, assistiu já algumas aulas lá na plataforma? Aquelas aulas... Eu já assisti o módulo 1. Ah, então pronto. Então aquelas aulas foram do ano passado. Então eu liberei para vocês irem assistindo, né? Mas a gente sabe que aqui ao vivo vocês têm condições de tirar as dúvidas, né? Mas lá vocês já podem ir assistindo, não tem problema nenhum. Mas material para esse módulo eu vou estar liberando hoje, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Ok. Mais alguém mais quer falar alguma coisa? O que vocês acharam da nossa aula de hoje? Maravilhosa. Amém, que bom. Sim, todos os material, Marcela, vai ser liberado para vocês. Daqui a pouquinho eu já compartilho lá no nosso grupo VIP, tá bom? E é isso, meninas. Teoria é fácil. Vou falar para vocês que teoria é a parte fácil do nosso estudo. Teoria, você pode abrir qualquer livro e ler o que é a teoria, né? Hoje é fácil. Só você puxa o ChatGPT e lê, ele te dá qualquer coisa hoje. O que eu quero de vocês é que vocês entendam. Vocês vão sair daqui entendendo, aprendendo os termos. Então, daqui a pouco, vocês vão saber tudo. Eu quero que vocês armazenem, né? Fixe cada termo. É esse que é o aprendizado. Vocês aprender de verdade, né? Eu quero que fixa os termos mais importantes. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando de mecanismo de defesa, daqui a pouquinho a gente vai estar falando de transferência contra transferência, tudo isso, porque a psicanálise ela é muito focada nos termos, na teoria. Então, é um curso que tem como teoria, mas eu vou trazer a teoria para vocês aqui, teoria que vai ser aplicada. Teoria que vai ser aplicada. Então, quem puder estar comigo em todas as aulas é muito importante. Porque aqui, o que eu quero passar para vocês é isso, né? É vocês aprender de verdade. Ok? Combinado? Combinado. E eu tô aqui à disposição de vocês para, né, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, estarei sempre à disposição. Então, eu vou pedir para a pastora Maria Helena, que ela está com o microfone ativado, para orar por nós, para a gente encerrar nossa aula, né? 1 hora de aula, né? E olha o tanto de coisa que nós falamos. Parece que foi mais de 1 hora, não parece? Ou É parece... verdade. Ah, então vamos orar, porque eu vou entrar em outra aula agora. Isso, vamos ser bem É, fiel ao só, horário. só virar a chave, né, de um estudo, de um tema para outro. Tem que chegar e virar a chavinha. Bem, né? Oh, meu Deus. Amém. É, Amém. amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãs, em nome de Jesus. Pai, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, ó Pai. Que privilégio, Senhor, de nós estarmos juntas aqui, aprendendo com a tua filha, Senhor, onde o Senhor já abençoou, já entregou, ó Pai, tanto conhecimento e agora ela se dispõe a nos ajudar, porque nós também queremos performar, nós queremos avançar, nós queremos ser aquelas mulheres cheias, capacitadas, tendo o conhecimento para trabalhar, Senhor, com pessoas que estão tão perdidas, ó Pai, que nós possamos ser esse instrumento, essa resposta. Então, Pai, eu te peço que nesse tempo de curso, que o Senhor venha nos ajudar, abençoa a nossa memória, nos ajuda, Senhor, com tantos outros afazeres que nós temos no dia a dia, mas que possamos nos esmerar, debruçar em cima de tudo que está sendo dito, onde nós vamos ler, onde nós vamos anotar, onde nós vamos comprar os livros, que o Senhor nos ajude, Senhor, porque nós queremos estar performada, nós queremos estar capacitadas e habilitadas, entendendo os teus filhos, os teus servos, as irmãs que precisam, pessoas, Pai, que precisam também te conhecer e que este curso, meu Pai, esse preparo seja também uma ferramenta para que nós possamos ganhar pessoas para o Senhor. Pai, obrigado por este privilégio, por esta oportunidade de aprendizado junto com a Carla. Abençoe ela, dê a ela a força que ela precisa, sustenta, derrama da tua graça, da tua misericórdia, da tua unção, para que ela possa seguir conosco, Senhor,
e que nós possamos aprender com ela em nome de Jesus. Muito obrigada pelas minhas irmãs que estão aqui nesse curso. Seja conosco no decorrer desta semana e nos ajuda, Senhor, na organização do nosso tempo, porque nós precisamos, Pai. Obrigado e assim oramos em nome de Jesus. Amém, meninas. Meninas, deixa eu Amém. printar a nossa tela aqui rapidinho, que hoje eu estou só pelo celular aqui, não entrou pelo notebook, mas eu vou printar e vou mandar lá para vocês, lá no nosso grupo, combinado? Combinado. Isso, aí vocês vão ver lá. Beijo, viu? Fique com Deus e até segunda-feira que vem, meninas. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau para todas. Tchau. Tchau.